política, direito e discurso. O que nós queremos aqui é buscar a democracia. Imagina aquela democracia. Então a viagem hoje é democracia. Vamos tentar chegar nela. Para começo de conversa, eu convidei vocês para irem comigo lá na Constituição de 88, que fala no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União Dissolúvel de Estados, Municípios e Distrito Federal, e tem como fundamento, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Então esses são os princípios fundamentais. De quem? De quem? Da República Federativa do Brasil, da Constituição, do direito do Brasil. Porque em cima, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos na Assembleia Nacional Constituinte, promulgamos a presente Constituição para instituir Estado democrático destinado a assegurar a seguinte Constituição. Olha o povo colocando, o poder. Então isso acontece em 88. Temos a Assembleia Constituinte, a Comissão Afonso Arinos, foi uma comissão Afonso Arinos. Pós redemocratização do Brasil, surge um novo Estado. O nome é esse e ele é democrático. Esse pós-Estado ditatorial, ele tem esse viés democrático. Perdão. Convidados a falarem a olharem a Constituição, vem para cá comigo para a gente falar uma outra coisinha muito atual relacionado, já vou mostrar a foto dele para vocês, ao Samuel Huntington. Falecido em 2008. Samuel Huntington. Eu deixei aqui para vocês em algum lugar. Morreu em 2008. Cientista político, morreu dia 24 de dezembro, aos 81 anos. Eu escolhi essa notícia, que eu vou falar um pouquinho mais sobre as ondas, mas ela traz realmente uma coisa que ele foi de destaque, foi o livro Choque de Civilizações. E por que isso ficou assim, famoso? Por que isso foi? Porque, igual eu falei, tem vários autores, né? Para vocês perceberem, então, que ele nasceu em 27. Comecei a lecionar em Harvard em 1950. Parou de dar aula só em 2007. E foi muito ouvido pelo Fórum Econômico Mundial. E aqui um resuminho bem simples nessa nossa busca pela democracia, né? Buscando no hoje. Nós vamos até voltar para trás. Eu vou falar para vocês da flecha, que nós vamos jogar uma flecha para o passado. E vamos amarrar um fiozinho nessa flecha. E vamos trazer essa flecha para a gente hoje. Mas partindo desse ponto de vista que eu trouxe para vocês. Primeiro, a topologia constitucional no artigo 1º. E tudo que isso representa, a Constituição como certidão de nascimento de um Estado. E que vai regrar, juridicamente, o político. Que pode ser, e até vou falar com vocês hoje aqui, chamar a atenção, não necessariamente o exercício do poder, mas a discussão sobre temas sensíveis relacionados à liberdade é política. Então vamos lá. O choque de civilizações. Nessa obra, ele, entre outras coisas, tá? Ele foi muito analisado e até mesmo desafiado por confrontar
o que aqui diz como religiões e valores culturais para justificar a divisão do mundo atual e os conflitos entre Ocidente e Oriente. E o que demonstra esse livro de uma forma... Esse livro é maravilhoso. Ele mostra de uma forma realística, descritiva e até mesmo explicativa, a fim de demonstrar que o mundo de hoje ele é resultado de ondas. E que esse momento que nós estamos passando agora, por isso que eu estou fazendo essa regressão com vocês, eu estou falando dele, ela demonstra choques de civilizações. Então vamos entender o que para o Samuel Huntington o que quer dizer ondas democráticas. Isso tem a ver com uma obra. Eu até vou procurar aqui, eu até me perdi rapidinho, porque eu falei, será que eu vou procurar? Tem tudo a ver com essa... Aqui. Se não aparecer para traduzir, a, a Pippa Norris, ela seria a continuadora da ideia que nós vamos falar agora, das ondas democráticas, e ela teria proposto insights com relação à cidadania ativa, governança e democratização, em relação a aspirações da população ante a democracia, comportamento político, psicologia política, comunicação política, sociologia comparativa. Como assim, professor? Olha só. Ela continuou a obra do Samuel Huntington, tá? E olha só aqui. Ela deu um colorido, Pippa Norris, na obra Critical Citizens, em 1999, trazendo atenção para os cidadãos como entidades personificadas e críticas na atuação política e no contexto que nós vamos falar da primeira, segunda e da terceira onda. Imaginem como ondas realmente do mar. A onda do mar vem e ela faz o quê? Ela volta. Então sempre tem uma onda, tem uma contra-onda, entenderam? Toda onda tem uma contra-onda. Tem gente que achava, vocês já vão entender o que eu vou falar agora, que a segunda onda era uma contra-onda da primeira, mas aí fala, não, isso daqui não é uma contra-onda. Isso daqui é uma onda. Segunda onda. E vamos colocar o marco temporal, porque essas ondas democráticas, elas vieram vindo devagar. E a primeira onda democrática que eu trouxe para vocês, eu já falei,
É aquela que eu chamo das reves do século XVIII, dos Estados Unidos. XV1. Da Inglaterra. Da França. Mesma coisa, Revolução Francesa. Então, a Revolução Liberal norte-americana, a influência do Locke, que nós vamos falar já já. Estamos falando sobre o que aconteceu no mundo, Estados Unidos, Inglaterra e França. Essa é a primeira onda. Só que o nosso norte hoje é a democracia. A segunda onda. Professor, qual foi a contra-onda da primeira onda? Calma. Se você não entendeu o que eu estou falando, vem comigo. Vê se faz sentido. Veio uma onda trazendo democracia para o mundo ocidental. Que a Pippa Norris, hoje em dia, até analisa e traz outros que seguem a Pippa Norris, mais especificamente, analisam até o papel da internet. Mais especificamente até. Do sui generis caso, da influência política do WhatsApp, que acontece no Brasil. Para o americano isso é assustador, porque o americano não usa WhatsApp. Então, eles estavam. É um caso de estudo. Bom, mas vamos lá. Segunda onda. A segunda onda, a todo momento, se não fizer sentido, se não tiver conseguindo acompanhar, pergunta, interrompa. Tá? A segunda onda democrática teria vindo com o pós Segunda Guerra Mundial. Eu acho interessantíssimo estudar a Segunda Guerra Mundial. Ver, por exemplo, Caçadores de Nazistas. Adoro. Ver os Caçadores de Nazistas. Tem até a série Hunters na Amazon. Eu, eu adoro ver os caras achando que se safaram, vão lá e pegam os caras. Tem uns que conseguiram, infelizmente, se safar através da Rota dos Ratos, que era uma rota criada e legitimada pela Igreja Católica. Bafão. Fato histórico, né, gente? Fato histórico. Ajudando eles a virem para a América do Sul. Foi a Igreja Católica que fez. Bom, em troca do quê? Do quê? Ser criado o Vaticano. Você me dá um estado? Hã? É, você me dá um estado? Dou. Então tá, eu te ajudo a fugir para vários. Vamos lá. Terceira onda. Alguns dizem, vamos colocar alguns marcos aqui, tá? Vou colocar esse principal. Salvo engano, 1973. Eu ia colocar 70. Vou colocar 1970 porque eu não vou precisar. Movimentos que aconteceram em Portugal, na Espanha, na Grécia e na América Latina. Conhecido como o velho constitucionalismo latino-americano. Né? Tem o novo constitucionalismo latino-americano e tem o velho. É. É que a América Latina fica meio atrás, às vezes, nas coisas. Não sempre. Mas às vezes a gente fica para trás. Tá? No Brasil, por exemplo, só chegou a terceira onda em 1988. Por isso que eu fiz aquela digressão com vocês de mostrando a Constituição de 88. Então nós tivemos ao menos 3 ondas. Pergunta: nós estamos numa quarta onda? Será que nós estamos numa quarta onda? Professor, Oi. licença.
É, eu acho que, não sei se o senhor falou, acho que eu devo ter perdido. Qual foi, tipo, teve algum marco específico de movimento, sei lá, que marcaram essa primeira onda nos Estados Unidos, que o senhor mencionou na terceira, né? Na segunda, após a Segunda Guerra Mundial, na primeira onda, não me lembro se o senhor ter mencionado Tá, algum vamos tipo lá, de eu vou movimento falar de todas, específico. tá? Do começo pro fim. Nos Estados Unidos, a própria criação dos Estados Unidos. A própria criação dos Estados Unidos. Vamos especificar. Eu vou falar, quando falar dos Estados Unidos, Declaração de Direitos da Virgínia, a Constituição Americana, que eu já falei algumas coisas para vocês, mas principalmente aqui, pode colocar 1776. Esse número tem que te fazer lembrar para sempre Declaração de Direitos da Virgínia. O que é? Declaração de Independência. O que eles querem buscar a liberdade, liberalismo norte-americano. E a Constituição, que é de 1787. E só teve uma, né? Até hoje. Então por que esses dois? A Declaração de Direitos da Virgínia, que é tipo uma pré-Constituição americana. Então é chamada de Declaração de Direitos da Virgínia. O que trouxe, por exemplo, então? Os Estados Unidos trouxe federalismo. Vamos lá, já vamos falar então. Trouxe federalismo, presidencialismo, a Constituição como a lei suprema, the Supreme Law of the Land. Em 1803, vai ter Marbury vs. Madison, que inaugurou o controle de constitucionalidade. Um caso que assim, mudou o presidente, mas tinham mandado assumir um juiz federal antes. Aí mudou o presidente. Ele não tinha tomado posse. E aí, ele tem direito ou não tem? Ah, mas pode controlar isso? Pode ou não pode? Surgiu o controle de constitucionalidade numa dessas. A separação de poderes. Na Inglaterra. Coloquei aqui século XVIII. Porque em 1689 nós tivemos o Bill of Rights. Isso eu vou escrever. Quando eu estou falando, eu estou ditando. Então eu repito algumas vezes. Se quiser que eu repita mais vezes, fala. Na Inglaterra nós tivemos em 1689 o Bill of Rights, que é a ideia do que hoje nós conhecemos como direitos fundamentais. Tábua de direitos fundamentais. Bill of Rights. Tábua de direitos fundamentais. É o nosso artigo 5º hoje. Os Estados Unidos vai levar em consideração isso depois e vai colocar na Constituição norte-americana. O que mais que a Inglaterra fez? Ela, ela sempre buscou diferenciar o chefe de Estado e o chefe de governo, que eu falei para vocês. E além do chefe de governo ser diferente do chefe de Estado, o parlamento era bicameral. E essa influência bicameralista de duas câmaras vem até hoje no Brasil. Então, desde a primeira onda democrática, os estados são bicamerais, em sua maioria. Tem Câmara e Senado. O parlamento é bicameral. Fazendo aqui nossa retrospectiva histórica, a primeira onda ainda na França. Eu não ponho França, eu ponho só França. No século XVIII. Eu vou colocar só a palavra-chave e vou falando aqui, porque eu já falei bastante coisa, mas eu vou especificar aqui algumas coisas. E nós vamos falar um pouquinho mais, porque essas ondas, usando a perspectiva do Huntington, olha só, a gente tem que considerar a Revolução Francesa, só que a Revolução Francesa cortou a garganta do rei, não foi isso? E acabou o absolutismo, não foi isso? Sim ou não? Foi? Sim ou não? Revolução Francesa, cortou a garganta do rei, acabou o rei, não foi isso?
Depois da Revolução Francesa não teve mais rei na França, né? Tá certo? Sim ou não? Respondam no chat ou falem. Não teve mais rei, né? Hã? Tô esperando aqui. Teve, teve sim, tá? A Revolução Francesa, ela não implicou em imediata retirada do rei. Gente, a Revolução Francesa, ela manteve a monarquia na Constituição de 1791. Ela manteve. É só 1793. Mas nós vamos falar disso já já. Bom, então o que aconteceu em 1791 na França? Teve uma Constituição. Em Teoria Geral do Estado, eu analiso alguns artigos dessa Constituição. E lá nós vamos ver que ela relativiza o poder do rei. Ela controla o poder do rei, mas o rei continua mandando. Só que chega algumas influências que vão ajudar a derrubar, como por exemplo, aqui, influências como do Abade Sieyès. É Sieyès que escreve. Ele trouxe a alcunha, digamos assim, de terceiro estado. Então teria o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Quem seria o terceiro estado para o Sieyès? E quem seria o primeiro e o segundo? E por que isso seria importante no contexto da Revolução Francesa? A ponto de eu gastar dedo para digitar. Então, olha só. O que acontece? Aí sim. Veja que estamos nessa... Eu posso até fazer isso daqui para facilitar uma visualização. Eu abri dentro da primeira onda. Não falei, não escrevi muita coisa da Inglaterra, dos Estados Unidos. Eu falei da Inglaterra também. Alguém já achou alguma coisa da Abade Sieyès? Vou largar aí para fazer depois liga, né? Para dar liga na cabeça de vocês depois. Quem seria? Mas vamos continuar. Importante que decreta-se o fim praticamente do sistema feudal. Isso desde, ou melhor, de Westfália. E da Reforma Protestante. Com o Pacto de Westfália, que os territórios começam a ser determinados. Nasceu na França? Não, eu estou juntando todo um contexto e nós vamos falar do porquê que a República Jacobina, em 1793, cria a República e o voto universal. Então seria em 1793. Mas é todo um contexto histórico que foi a França, era o berço, né, do intelectualismo.
Olha só o contexto. Território, igreja fica de fora, tira o poder da Igreja Católica. Eu não falei aqui que na terceira fase, melhor, na verdade aqui na segunda fase, pós-Segunda Guerra Mundial, na verdade durante e pós-Segunda Guerra Mundial, é aqui que vai ser criado o Vaticano. Para a gente ver o movimento, né, da saída da Igreja Católica, é que ela constitui um Estado e assume um lugar para ela de Estado. Porque é o Estado que está vindo, tá vendo? Mas vamos lá, para não perder a lógica. Então continuamos falando, principalmente depois do Abade Sieyes, quem seria. Eu vou tratá-lo depois ali do lado, para ficar mais fácil o entendimento do meu raciocínio aqui agora. Nós temos a soberania sendo da nação e um outro documento importantíssimo, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Que é aí sim um dos maiores documentos da história da humanidade. E eu pergunto, dentro daqui, Constituição do EUA ou Declaração? Quem veio primeiro? Por quê? Porque uma influenciou a outra. De novo, outra liga aí. Para dar liga. Nesse sopão. É você saber que vê. Mas quem que vê primeiro? A Constituição Americana ou a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão? Agora, como eu disse, e agora eu vou escrever, a soberania passa a ser da nação. Considera-se uma figura, um instituto chamado nação. E é atrelado a um sentimento, a um revivamento daquilo que se entende como república. Vejam, a título de esclarecimento, eu não estou deixando de propósito isso de forma visualmente aprazível, porque eu quero que você imagine o que eu estou falando. Leia, escreva e imagine o que eu estou falando. Teve um momento na 1789, no fim do século XVIII na França, que eles começaram a querer, por algum motivo, confrontar o poder do rei. E ele veio para quem? Com base no quê? Agora é de quem, então? A soberania é da nação francesa. Da nação. Além disso, bom, nós temos o terceiro estado. Não é só o primeiro e o segundo. Ficam mandando só vocês aí jogando, né? Então nós temos uma transição depois de 1991, 1791. Uma transição pós-constitucional de 1791 até a morte de Luís XVI em 1793. Vamos por aqui. 1793 morre Luís. Quem morreu, professor? Como assim, professor? Karma. Ele morreu. Morreu Luís XVI, que é o cara que tinha conseguido manter alguma coisa. Né? Em 1793 surge a tal, gente. Eu não vou falar que é a tal, mas é a tal. Ela é, na verdade, a Constituição Zona Republicana. Então, ela é a Constituição Republicana, chamada de Jacobina. Nós tínhamos os jacobinos e os gerondinos. E eles ainda estavam brigando lá, né? E ainda tinha um pouquinho de poder. Criou-se
Sim, uma república com voto universal. O órgão político é um corpo legislativo. Só que vai tendo um movimento que culmina com uma outra Constituição, calma, que não vai ser muito, em 1795, que é a moderada girondina. E antes eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Na verdade, ficou entre dos opostos, entendeu? Depois que morreu o rei Luís, ficou como Maquiavel fala, deu um vácuo de poder na França. Os jacobinos impuseram, lastreados aí num pretenso voto universal. Nós tínhamos duas casas, jacobinos e girondino. Era extremamente uma época extremamente sangrenta e ainda estava muito, tá? Líderes aí, Robespierre morrendo. Porque uma hora eles assumem poder, na outra eles se tornam inimigos. Há uma desconfiança muito grande, ninguém sabe ainda, não tem vácuo de poder, gente. Quem manda? Não tem a figura ainda do Estado personificada. Aquela nação não está ainda materializada pelos representantes políticos daquela época. Então por isso que tem hora que bate palma para um, tem hora que corta a garganta dele. Vem a moderada girondina. Acaba com o sufrágio universal. Passa a ser censitário o voto. Ah, não, vocês exageraram. Vocês viajaram. Ah, tá vendo? Eu não tô gostando do jeito que tá. Desculpa, gente, mas eu vou me desconcentrar. Voto censitário. Que eu quero pôr aí e pensar e falar o que vem na cabeça. E lembrando que nessa época ficou mais do que qualquer outra época, é claro, muito bem claro, que desconfiam dos juízes em França. Sim, em França, desconfiam do juiz. É diferente da Inglaterra que confiam. Não é common law, não tem nem constituição escrita, cara. Lá é tudo jurisprudência. Na França, não. Eles desconfiam do juiz. Bom, eu vou colocar um etc. Porque não dá para falar de história francesa ficando tranquilo. Então é muito ampassão que eu estou querendo mostrar para vocês. É que dentro desta fase primeira, depois ainda veio em 99, 1799, o governo, a Constituição cesarista. Eram 3 cônsules que governavam a França. Em 1802, consulado Napoleão, vitalício de Napoleão. Em 1803, Napoleão Imperador. Aí eu vou pôr o etc. Para vocês perceberem como tá, mas professor, em algum momento teve uma mudança, porque de Napoleão Imperador para a Segunda Guerra Mundial, né, professor? Muita coisa aconteceu, né? Exatamente. Não daqui para cá, na verdade, daqui para cá, ó. Aqui. O que aconteceu de 1803 a 1933? Começou a Segunda Guerra? 33, né? Hitler assumiu o poder em 33. Agora eu não lembro de verdade quando começou a Segunda Guerra em 33.
Eu acho que não. Mas o Hitler assumiu o poder na Alemanha em 33. Ela terminou em 45. Daí teve a Primeira Guerra, que foi resultado do quê? A Primeira Guerra. Da morte do arquiduque Fernando Ferdinando. Lembra disso? Da onde? De um império. Para vocês verem como tipo essa primeira onda é ainda rudimentar. Mas ela trouxe aí elementos básicos para o que a gente conhece hoje como democracia. Vamos falar um pouquinho dessa. Não de tudo que aconteceu antes, e vamos dar um salto. Porque nosso olhar aqui é a democracia. Então nós vemos então que teve um vácuo de democracia? Sim, exatamente. Nesse período houve um vácuo de democracia. Houve democracia, não é que acabou com a democracia totalmente, mas houve um vácuo no sentido de onda democrática, que é o que a gente está falando aqui. E a nova onda democrática, vemos, por exemplo, falando um pouco desse espaço, para não deixar tanto em branco. Infelizmente a história é muito larga, né? Nós podemos lembrar da República de Weimar. Weimar. Lá que no início de 1900 estabeleceu uma construção legal na Alemanha. Primeiro a trazer direitos sociais, junto com a Constituição mexicana. Falar de direito do trabalho, falar de direitos sociais. Nós tivemos aqui nesse ínterim, né, o estabelecimento, depois que cai os Romanov, a era da. Posteriormente, a era da Revolução e União Soviética, que aí vai com até Stalin na Segunda Guerra, né? Aqui, né? Então estão vendo como a história foi muito mais. Nós estamos falando da democracia, beleza. No pós Segunda Guerra Mundial, o que na Primeira Guerra vocês vão estudar no direito? Olha só, cuidado com o que eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar entre conchetes inclusive, ó. Constitucionalismo é o estudo do nascimento dessa Constituição que representa essa fase. Aqui, pós Segunda Guerra, tem gente que fala neoconstitucionalismo. Mas né, correto mesmo, no Brasil, seria dizer que o nosso neoconstitucionalismo vem aqui, em 88. Ele arranhou em 46, mas arranhou só, depois não tem como falar em constitucionalismo, com ditadura e tal. Né? Sem Estado de Direito, não tem como falar de Constituição e constitucionalismo. Então nós estamos falando de Estado de Direito, quem manda é o direito. Tem democracia. Então a gente diria que ele nasce aqui. Esse pós-Segunda Guerra, pós-Holocausto nazista, estava ambientando aqui para vocês os caçadores de nazistas, que são pessoas que já na terceira onda, pós-terceira onda, talvez até contra a terceira onda, ou até em quarta onda, se é que tem alguém ainda, existe algum nazista vivo ainda, desculpem a ignorância, sendo perseguido, né? Mas esse pós-Segunda Guerra Mundial ele ficou marcado pela quebra total da Europa e pela necessidade, eu acho que pouco se fala sobre isso, e nós estamos tratando da perspectiva do Huntington, do choque de civilizações, do se ressocializar os alemães, os cidadãos alemães que perderam a guerra. Tá? Então as pessoas de países do eixo sendo ressocializadas
no âmbito europeu. Então essa segunda onda vai ficar marcada por isso. Por remediar a tragédia da guerra e do holocausto nazista. Por isso que, por exemplo, ainda que alguns de podcast, né, vocês viram aí o que aconteceu com ele, não saibam. Mas é por isso, inclusive, que não se pode ficar brincando com essas coisas. O negócio não é. Ah, não é liberdade. Não, não é não. Ponto. Nossa, engraçado, tem umas coisas como a gente é, né? Poxa, professor de direito. A primeira coisa que eu lembrei é quando chegou uma aluna na sala, eu lembro até o nome dela. Lá era criança. Ah, aí um aluno da turma falou, ah, não sei o que lá, é a gorda. Nossa, mas a professora. E sai da sala, não sei o que, diretoria e volta, pega as coisas e vai embora pra casa. Sabe aqueles negócios? Ficou marcado na minha cabeça. No outro dia veio tal professora, diretora. Só faltava os pais lá. Aí a gente tinha falado que era brincadeira. Ela falou assim, pra aprender que tem coisa que não se brinca. Se vocês aprenderem que tem coisa que não se brinca, ele ficou um mês suspenso. Ele tá um mês suspenso. Quando voltou no primeiro dia, foi lá na frente pedir desculpa pra ela. E aí até teve um episódio de alto. Aí pra pedir desculpa ele falou assim. Eu, por exemplo, sou sei lá o que. Ele falou um negócio lá, até que começou a rir. Chorando. Mas o que tem de sério nisso? É... Eu imagino como criança, a minha baliza valorativa, né, estava sendo criada. E nós estamos dentro da sociedade judaico-cristã, dentro do século. No caso, eu estudei, eu estava falando esse caso aí, foi no século passado, mas. Foi no século passado. Foi lá pelos idos de 1990 e pouquinho. Mas mesmo assim, mostram os limites. Que aqui eu vou representar com uma palavrinha: dignidade. Hoje virou pop, tá? Dignidade da pessoa humana. É, é, é arroz de festa, todo mundo usa aí sem saber direito para que está usando, mas ela representa muito quando a gente quer pensar naquela realidade pós-Segunda Guerra Mundial e por que esse neoconceitualismo tem a ver com a dignidade da pessoa humana como super princípio, porque tudo tem que derivar dela. Vejam a primeira onda. Por que tirou o rei? Demorou para tirar o rei. E mesmo assim, depois teve uma era de Napoleão e nossa, teve guerra, teve treta. Não é que melhorou. Parece que assim, teve a Revolução Francesa, que criou os Estados Unidos, melhorou tudo. Não, não é assim. Nós não estamos falando aqui especificamente dos Estados Unidos, que eu até pedi para vocês assistirem o vídeo, né? Pedi para vocês colocarem lá. Assiste e coloca para saber que assistiu. Eu quero saber que assistiu. Então vamos lá, ó, um exemplo do que eu vou falar aqui agora. Por que de saber disso? Porque dessa segunda, da primeira onda, nesse período mesmo 1800 e bolinha, até a Segunda Guerra Mundial, muita coisa aconteceu nos Estados Unidos. Muita coisa. Que vai repercutir na segunda onda. Totalmente. Tá entendendo? Da segunda onda, pós Segunda Guerra Mundial, até hoje, desculpa, nós temos a Guerra Fria. Até hoje. Tinha o Muro de Berlim, caiu o Muro de Berlim. O Muro de Berlim seria uma continuação da terceira onda. Posso até falar isso aqui.
Tivemos o fim da União Soviética. Tá. Em Portugal, a Revolução dos Cravos. Revoluções na Espanha, também, que acabaram com regimes ditatoriais. Na Espanha e em Portugal. Na Grécia. Na Grécia também. Essa eu confesso que eu não lembro. Por que eu anotei aqui? Na América Latina, sim, tivemos um movimento aí forte, mas também posterior. Né? Pinochet assumiu o poder, se não me engano, em 79. É isso? Derruba Salvador Allende. O golpe foi em 79, 73. Tira Salvador Allende, que era eleito de esquerda. Pinochet dá o golpe. Por aqui. Setenta e três. Tava em dúvida se era 73 ou 79. Esse daqui, gente, é o Palácio de La Moneda, no Chile. Ele sofreu um ataque de um avião. Olha isso. Eu visitei esse palácio. Olha que legal. Quer dizer, não entrei, né? Eu olhei de fora. Bom, olha como ficou. Olha isso. É muito doido. Pessoal,